Se eu me calasse, eu omitia. Eu estou aqui para dizer que esse movimento no extremo sul da Bahia age criminalmente quando alguém diz não para eles. Eu falava sobre discursos falaciosos há pouco, Piperno. Aqui a gente tem esse cenário em que é uma causa legítima, não é? A defesa da terra, desses grupos e etc. Mas quando as coisas se misturam e a gente tem um relato como esse, é muito complicado fazer o debate e a discussão sobre os assentamentos, sobre reforma agrária, etc., quando esses vários interesses se misturam, porque o debate perde a finalidade, né, Piperno? Acho que a palavra é triste a gente ver o depoimento dessa senhora, né? O depoimento é triste, não vejo como sendo algo excepcional, pessoas mudam de ideia. Não sei se ela já teve um título de posse, um título de propriedade. Eu imagino que se ela tivesse algum dia recebido um título de propriedade, não sei qual o nível que algum tipo de coerção poderia influenciá-la a manter ou não o seu voto. O fato é o seguinte: levou-se essa mulher, criou-se aí um ambiente de dramaticidade emocional. Tudo o que ela disse pode ou não ser checado, mas o fato, Aros, é que eu insisto naquilo que eu venho dizendo desde o começo. Essa CPI não conseguiu documentar até aqui absolutamente nada. Foram visitar o galpão lá com a foto do Che Guevara, um galpão vazio, não encontraram ninguém. Quer dizer, não se mostrou rigorosamente nenhum documento que pudesse comprovar algum tipo de ilícito. Qual foi o documento? Não, mas o crime aí, Piperno, não é o galpão vazio. O problema são as invasões contra a propriedade privada. O crime está aí e o suposto financiamento do governo federal a um movimento que mata gado, que destrói o meio ambiente, ou seja, que destrói pesquisa. Não existe o batom na cueca, prova documental. Nós estamos falando do suposto. O suposto. Então, está sendo investigado se há essa relação com o governo federal. Agora que o MST pratica crime, pratica. Não se andou para frente. Agora, quando foi instalado, e o Aros estava aqui, mas nós recebemos o deputado Kataguiri, eu questionei o seguinte: ora, se vocês estão com essa sanha toda de investigar esse movimento, então vamos ampliar isso para se investigar a questão fundiária e vamos, inclusive, verificar a questão dos grandes grileiros. De lá para cá, já foi preso grande grileiro e essa CPI não avança 1 milímetro no sentido de apontar novas evidências. Olha, Piperno, o MST vem prejudicando a sociedade brasileira, pelo menos desde 1997, com invasões à propriedade privada, destruindo o meio ambiente. Então, pratica sim os crimes. Eles matam gado. Eles matam gado, eles roubam gado. Se isso não é crime ambiental, então o que é crime ambiental? Então, grilagem. Muito maior. Também se investigue. Não é que também, mas não é muito maior. Um erro não justifica o outro. Claro que não. Eu já falei que eu tenho censuro muitas das ações do MST e já disse isso. Repilo muitas delas. Agora, o que é mais impactante para o país? A grilagem de centenas de milhares de hectares de terras ou algumas ações do MST. Olha, ambos são prejudiciais. Agora, o MST chama muita atenção pela violência. Tem um vídeo circulando na internet de uma moça dizendo que ficou em cárcere privado e apanhou do movimento e que perderia as suas terras. E eu defendo aqui... Quem fez isso é criminoso. Não, então... Quem fez isso é criminoso. E o que eu defendo aqui, o MST, Piperno, ele não luta por reforma agrária. Por quê? Porque a reforma agrária, quando você tem o título agrário, você emancipou a pessoa. Eles não querem a independência dessas pessoas. Eles querem a dependência dessas pessoas por duas razões. Uma, para exigir mais dinheiro de ONG, cooperativa ou talvez do governo. Segundo, para pegar dinheiro, e aí tem várias denúncias dessas pessoas mesmo do movimento, de fazer uma espécie de rachadinha ali, entre aspas, do MST. Quer dizer, olha, você está aqui na terra, mas eu tenho que dar dinheiro para você. Eles não querem independência. Se tem rachadinha é crime, se houve violência é crime, se mataram gado é crime, perfeito. Isso tudo é crime.
Agora, não me consta que nenhum grileiro desses que invadiram centenas de milhares de alqueires tenha um batido na porta e fala, puxa vida, eu vou entrar, tá? Ô seu índio, eu vou entrar. Ô seu garimpo, eu vou entrar. Né? Ô terra do governo, eu vou entrar. Sem os uma coisa de cada vez. Vamos aqui no MST, não, depois vamos maior. na grila. Não, isso é o maior. Vamos aonde tem mais crime. chama atenção pela violência, pela truculência do movimento. Vamos aonde tem mais crime. Eu acho que vocês precisam, os dois, olharem para o telão e perceberem a elegância de Segré enquanto vocês dois racham o pau aí. Vamos ouvir Segré e sua elegância sobre este tema e aí vocês voltam já. Diga, Segré. Obrigado, Arce. Eu não gosto de interromper a Piperno e Alan quando com tanta efusividade eles trocam ideias. Mas, de qualquer maneira, me parece que estamos minimizando a importância do que foi essa matéria, que é a declaração da senhora Vanusa Souza. Ela fez uma grave acusação, que alguém do MST joga ela para fora, e não deve ser a única família se descobrirem que votam uma opção diferente do PT. Porque isso se chama chantagem eleitoral e social. Toda a esquerda progressista defende a igualdade social, mas quando é utilizado uma metodologia criminosa para fazer essa vinculação que parece social, mas em realidade é outra coisa, eleitoreira, a situação muda. Porque estamos falando de uma disfarçada questão de distribuição de terras para uma obtenção de um benefício eleitoral. Ou seja, se você é do MST e vota o PT, vem, a gente trabalha junto e te conseguimos a terra. Se descobrimos que você deixou de votar o PT, então agora você tem que abandonar a terra. Isso não é justo. Não é justo para a pessoa que estava aí e também não é justo para uma determinação de política de Estado que o governo do PT se jacta tanto de ser tão defensor. Se estamos falando de assentamento de pessoas que não têm terra, independe de a quem elas queiram ou não votar. Elas podem votar a quem quisesse, porque se deixa de ser uma questão social, passa a ser uma questão criminosa. Então, defendo a grilagem, a investigação da grilagem, não é que defendo a grilagem, defendo a investigação da grilagem, como o Piperno manifesta. Mas isso não pode minimizar uma acusação muito grave que a senhora Vanusa fez. Então, a gente descuida o discurso, levando para uma investigação que não está sendo sequer cotada, deixando de prestar atenção nessa questão que é muito grave e que a senhora Souza declarou. Como é que é o nome? É o voto de cabresto? Voto de cabresto. Isso tem que ser investigado. Eu não posso, ainda não há elementos para que a gente tome as declarações dela como algo de fato consolidado, algo que de fato ocorreu. Agora, a CPI é preciso ouvir o outro lado. Mas a CPI é o instrumento para se chegar a essa resposta? Eu estou partindo dessa pergunta, parte da seguinte premissa. Acabamos de falar sobre outra CPMI em que fica todo mundo aqui assim, ó, andando em círculos. Me parece que talvez as respostas que nós estamos aqui nesse debate, um bom debate, aliás, diga, vocês são bons nisso, os três, as respostas que buscamos aqui talvez não sejam as mesmas que se procura lá. E aí, Piperno? Claro que não são. A CPI é um instrumento político. Existe algum integrante da CPI que seja politicamente isento? É óbvio que não. Todo mundo está lá defendendo o seu lado. Então, é por isso também que eu me reservo ao direito de ter dúvidas em relação a alguns fatos, alguns eventuais fatos apresentados pela depoente. Por que essa CPI, Aros? Veja. Por quê? Invasões durante o governo Lula e Dilma lá em cima. De repente, uma coincidência talvez, governo Temer despenca. Governo Bolsonaro despenca mais ainda. E aí volta o governo Lula, volta a subir invasões. Então, peraí, me parece que é uma relação. Por isso essa CPI. Por que invasões de terra do MST, esse crime contra a propriedade,
por que elas ocorrem mais nos governos. Piperno está inquieto ali, eu quero ouvi-lo. Essa resposta é fácil. Então diga a resposta. Piperno? Porque existe uma expectativa maior do movimento que as suas reivindicações serão contempladas, o que não está. Mas nós não estávamos falando sobre distribuição de título de terra em um número recorde durante o último governo? Isso não atende à reivindicação de quem quer terra? Eu acho que há muitos aspectos em relação a isso. Primeira coisa, esses títulos, eles foram entregues a pessoas do movimento? Não sei. Qual foi a origem das pessoas e, aliás, qual foi a natureza dos títulos entregues, inclusive? Então, é óbvio que essas pessoas ligadas especificamente a esse movimento tinham uma expectativa que não está sendo... E aí, Segre? Ele estava levantando a mão precisamente por isso. Piperno, não teria nenhuma relação, porque somente as pessoas que estão vinculadas ao MST vão ter títulos de propriedade de terra. Por quê? O que ele deu ao MST a autoridade como para decidir se esse sim, aquele não? Mas, o segredo, desculpa, ninguém está dizendo isso. Eu estou dizendo que a expectativa do MST era essa. Se está certo ou se está errado, é uma outra história. A minha hipótese é diferente do Piperno. Não tem nada a ver com vai ter maior expectativa ou não. Durante os governos Temer e Bolsonaro, invasão de propriedade rural é crime, ponto final. Polícia, aí os governadores também com aval, não tem moleza para vocês. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que esse governo dá a chancela ideológica para o MST invadir e supostamente, de acordo com reportagens de jornal lá atrás, grana do governo para... Mas lá atrás tinham essas reportagens. Mas a realidade não corrobora que viriam de ONGs, viriam de cooperativas financiando o movimento. O movimento tem grana. Período Bolsonaro presidente. Muito bem. Vamos imaginar que o MST quisesse invadir terras na Bahia. O governo da Bahia era exercido por qual partido? PT. Exatamente. Então caberia ao governo da Bahia fazer ou não a segurança pública. Não é algo que tenha intervenção, que tivesse intervenção direta. Mas no caso da distribuição dos títulos é uma relação com o governo federal. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu estou dizendo em relação à repressão do crime. Claro. Então vamos para a segunda hipótese. Ou então não receber, ou não tinham mais dinheiro, né? E não tinham a chancela ideológica, ou tinham até medo de algum tipo de intervenção federal.